Olá pessoal, tudo bem? Retornamos agora com as nossas atividades da aula de língua portuguesa. Olha só, a primeira coisa que você vai fazer na aula de língua portuguesa hoje é assistir o vídeo sobre ideia de oposição e ortografia. O vídeo que eu vou colocar o link para vocês aí no grupo. Só depois de assistir a esse vídeo é que você então vai abrir o LDI na página 17 para começar a fazer as atividades, tudo bem? Então lembre-se, a primeira coisa na aula de língua portuguesa hoje é assistir ao vídeo que eu vou colocar o link no nosso grupo. O vídeo fala sobre a ideia de oposição dessas atividades que nós vamos fazer e sobre ortografia, tá ok? Olha só, iniciando as nossas atividades no LDI de língua portuguesa hoje, vocês vão na página 17, Ciranda das Letras, ideia de oposição. Na primeira atividade, ele vai pedir para vocês lerem o trecho deste texto que o intertítulo é Desenhos ou Palavras. E qual é o trecho? Quando escrevemos as palavras, desenhamos suas letras, mas nem só de letras são feitas as palavras. Então, o trecho está aqui, e aí, a partir da leitura dele, você vai fazer a análise conforme está sendo pedido aqui nas opções abaixo. Então, olhe só, circule a palavra mas. Então, você vai procurar aqui no seu texto que nós lemos a palavra mas e vai fazer um círculo, ok? B. A palavra mas, nesse trecho, ou seja, nesse trecho aqui onde você circulou, a palavra mas nesse trecho tem a função de colocar duas ideias em relação de. E aí que vem a grande questão. Por isso que se você assistir o vídeo, você vai saber de cara responder isso. Relação de oposição, certo? Ou relação de comparação? Aí você vai poder dizer, ok? Vai responder direitinho. C. Releia o trecho substituindo a palavra mas pelas palavras a seguir. Observe que o sentido não se altera. Então, você que veio aqui e veio aqui e circulou a palavra mas, agora você vai fazer a leitura substituindo mas por porém, contudo, no entanto e todavia. E você vai perceber que o sentido da frase não vai mudar. Tudo bem? Vamos para a segunda atividade. Olha só. Agora é a sua vez. Coloque as duas frases a seguir em relação de oposição. Ou seja, oposição é algo ser contra o outro, não é? A frase A. Consultei o dicionário. Tananana, não encontrei o verbete. Você vai escrever aí uma palavra que tenha o sentido de oposição. Lembre-se que aí nesta página nós estamos estudando várias palavras. Mas, porém, contudo, no entanto, todavia, são palavras que expressam sentido de oposição. Tudo bem? E na alternativa B, fiz a atividade. Tananana, não tenho certeza de que está correta. Você vai escolher uma dessas palavras para colocar aí, tá bom? Logo depois tem a explicação desta ideia de oposição que a palavra mas traz e como são chamadas essas palavras que expressam esse tipo de relação, que são as conjunções. Você vai ler um pouquinho sobre conjunções, tudo bem? Atividade 3 depois. Olha só. Releia o trecho a seguir. Então, vem aqui embaixo um trecho para vocês lerem, certo? E aí, vocês, a partir disso, vão ter que assinalar com X a palavra que tem a função de opor as ideias. Então, veja só, que é como se a gente dividisse
toda uma frase em duas partes. Então a primeira parte ficaria: a maioria das gírias desaparece com a mesma velocidade que surge. A segunda parte: outras gírias de tão faladas vão parar nos dicionários. Qual é a palavra aí, uma dessas três, que traz a ideia de oposição? Tem a função de opor essas ideias. Com, que ou mas. Você vai fazer o xizinho em uma delas, tudo bem? Olha só, indo para a página 18, vem a parte da ortografia. Por isso que é importante você ter assistido ao vídeo, porque ele vai trazer explicações sobre essa ortografia. X ou CH, G ou J, S ou Z. E a partir disso, você vai responder aí a atividade 4. Nesses três itens, é com X ou é com CH. Então, você vai escrever os nomes. Por exemplo, grupo de abelhas de uma colmeia. Grupo de abelha com uma colmeia. Como que é mesmo? É enxame. E enxame se escreve com X ou com CH. E por aí vai. Produto usado na lavagem com lavagem dos cabelos, né? Não é sabonete, viu, gente? É com X ou CH, aquela palavrinha. Conjunto de fichas, não é? Você sabe o que é um conjunto de fichas? Olha só. É uma palavra com C ou CH. Depois B é com G ou com J. C é com S ou com Z. E aí você vai poder responder a essas perguntas. No final, você precisa ler com bastante atenção umas dicas de ortografia. Quando utilizar X e não CH. Quando utilizar G e não J. Quando utilizar S e não Z. Tudo bem? Feito isso, nós vamos para a página 19, onde nós temos um texto, que é um poema chamado Dicionário. Vocês devem ler com bastante atenção todo esse texto, tudo bem? Lido o texto, nós vamos para a página de número 20, fazer algumas atividades respondendo acerca desse texto que a gente acabou de ler aí. Então, 2, com colegas, responda oralmente as questões a seguir. Veja, gente, não dá para responder com os colegas, vai ter que responder sozinho. Então, você primeiro vai responder oralmente, ou seja, em voz alta, falando. Qual é o título do texto? Como que ele está organizado? O que esse texto tem de semelhante e de diferente em relação ao dicionário comum? Você vai observar que lá na página 19 tem o nome do texto, que ele segue uma organização interessante, né? A, B, C, D até o Z. Que organização é essa? Ok? E daí, por que esse texto, o que ele tem de semelhante e de diferente em relação ao dicionário comum que você utiliza no dia a dia? Então, essas coisas você vai responder primeiro oralmente, falando. Depois, eu coloquei no nosso roteiro de estudos, você vai escrever, registrar essas respostas no seu caderno, que eu quero ver depois, tá bem? Olha só, daí vai continuar fazendo as atividades 3. Leia as questões e assinale X na resposta correta. Tem o item A, tem o item B. Então, cada uma delas, o item A vai ter uma resposta correta só. O item B vai ter uma resposta correta só. Tudo bem? Continuando, você vai reler na 4. Reler a referência do livro. É interessante você observar no finalzinho da página 19 que tem a referência de onde foi tirado o texto, o dicionário, que ele aparece aqui para vocês na atividade 4, não é? Pais, José Paulo, Poemas para Brincar, ilustração de Luiz Maia, São Paulo, Ática, 1991, P 4849, P é página, não é? Então, olha só, a partir dessas informações, você vai registrar aí para nós o título do livro, o autor, quem foi o ilustrador e qual é a editora. Tudo bem, gente? Você vai fazer até a atividade 4. Gente, presta atenção aqui. Na página 20, aí no finzinho da página 20, ainda tem a atividade 5. Mas eu já registrei no roteiro de estudos e vou falar mais uma vez.
A atividade 5 não é para ser feita hoje. A atividade 5 ficará para a próxima aula. Então, não é para fazer a atividade 5 hoje. Vai fazer apenas até a atividade 4 e aí terminam as nossas atividades de língua portuguesa para hoje. Amanhã nós teremos atividade de língua portuguesa, teremos aula de língua portuguesa e aí sim que a gente vai fazer a atividade 5. Mas amanhã, hoje é apenas até a atividade 4, tudo bem? Boa sorte, bons estudos, eu estou por aqui. Qualquer dúvida, só me acionar no privado, tá? Um abraço e até mais.